Agora Cast. E é isso aí, nós vamos então para a nossa leitura de e-mails e mensagens dos nossos ouvintes. E estamos com nada mais nada menos do que ele, o incrível Damásio Neto. E o inoxidável grande Jonathan. E aí, galera, tudo beleza? Estamos de volta aqui com mais uma leitura das mensagens das mensivas do E Agora Cast. É isso aí. Mas antes das mensagens, não podemos deixar de falar a respeito deles, nossos padrinhos. Queremos dar aquele alô, aquele agradecimento de coração para o nosso amigo Mário Girão, da Meg Ótica. Se você está em Fortaleza e quer comprar um óculos de grau, procure a Meg Ótica. Mário Girão faz o seu atendimento até em domicílio de medidas de lentes e armações, hein? Eita, o cara se garante, hein? Se garante mesmo. É nosso padrinho, né, cara? O cara se garante. O cara se garante. Um grande abraço aí, Mário. Um abraço, meu irmãozinho. Então vamos começar com as nossas mensivas, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Quem é direto com a gente é o Disser Cabral. Tu conhece ele bem, né, Jonathan? Eu conheço, ele é o Nelson Cabral, de Curitiba. Ah, massa. Ele tá sempre mandando recados pra gente, ele deixa os comentários tanto nas nossas transmissões quanto nas leituras de artigos. Ele aqui estava escutando o Paternidade Moderna, que foi o nosso podcast de número 24. Ele colocou a ouvir até 60 minutos, e tá forte. Continue ainda hoje, continua ouvindo, né? Ele estava lendo também sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha, né? Ele disse que o problema vai mais além, e ele é cultural, né? O problema da questão da violência que é sofrida até hoje contra a mulher, cara, é uma coisa, uma barbaridade. E o feminicídio continua no Brasil, cara, infelizmente. Os números não baixaram e a gente espera que um dia eles acabem. A gente vê que há muitas campanhas, cara, contra essa questão do feminicídio. E eu acho que é questão de tempo mesmo, cara. É colocar nas escolas, é o governo fazer mais campanhas para isso daí, sair mais propagandas. E a gente também apoia isso daí, a questão da Lei Maria da Penha, e o que a gente puder também fazer para propagar isso daí, para mandar mais consciência pra galera. Vê que isso daí não tem nada a ver, cara. O homem não tem direito a estar impondo a força, as ideias deles em cima da mulher, não, cara. É isso mesmo. E tem mais alguma mensagem aí, Damásio? Do Nelson? Do Nelson ainda tem aqui. Vocês já sacaram que nenhuma empresa consegue trabalhar os dados de seus usuários e ofertar um produto especificamente bem. Ele fala da análise do Stranger Things, da série, né? Ele deixou esse comentário. Enfim, ele deixou bastante coisas assim que a galera quiser dar uma conferida, tem os comentários dele já publicado dentro dos nossos artigos. Isso, e esse artigo aí foi de um cara que não escreve muito bem não, mas ele tenta, viu? É um cara chamado Jonathan aí. Rapaz, esse cara escreve bem, cara. Esse cara se garante, viu, bicho? Aí ele fez essa análise aí do Stranger Things e espero que tenham novos aí, espero que a galera goste e continue lendo os nossos artigos no site. E eu queria fazer um agradecimento muito grande, sabe, Jonathan, porque esse final de semana nós tivemos... Semana passada, né? Semana passada, domingo passado, dia 15 de isso. setembro, isso. E nós realizamos, né, o primeiro Geek a Rigor XP, que foi um apoio também junto com o Oliver, né? Oliver Viana, junto com o Oliver Viana, junto com você, organizando esse evento maravilhoso, né, cara, que juntou uma galera muito boa dos artistas da terra, pessoal que é conhecido não só no cenário nordestino, mas até no cenário mundial, né, cara? Sim. Nós tivemos participação do Rod Mendes. Quem teve com a gente também foi o Walter Lan. A gente teve Walter Lan é aquele que faz o quê, Damásio? Cara, ele é escultor,
Ele teve no Sana desse ano com algumas esculturas dele, do Charizard, Quirrell. São esculturas grandes, cara. E ele faz com uma perfeição muito grande. Ele teve lá junto com o Didio, que é colorista. A gente fez uma mesa de entrevistas. Eu fiz junto com o Oliver e falamos sobre a questão do trabalho deles, na influência que eles têm aqui e também na condição de viver daquilo que eles fazem, né? Que eles trabalham e vivem do trabalho deles, né? O Walter Lang com as esculturas e o Didio com desenhos e faz também coloração para fora, né? Para outros países, outros estados. Sim, isso. Pois é, e um cara também, bicho, que eu era louco para conhecer pessoalmente, que a gente conversa muitas vezes por redes sociais, é o Jean Sinclair. Isso, o Jean Sinclair, que também é articulista da Multiversos. É uma grande figura, cara, super gente fina. Gente fina demais. E a gente teve uma mesa junto com o John Bosco, o John Bosco, ele, Jean Sinclair, e o Ferreirinha falando sobre a influência dos heróis. Né? E o Márcio. Isso, e o Márcio também, Márcio do Calango Nerd. A gente falando sobre heróis e as influências no cinema e tudo. Desde 1978, né, com o filme do Superman, até hoje o filme do Vingadores Endgame, né? A gente teve uma geral e a gente vai estar divulgando brevemente as gravações que nós gravamos as mesas, né? E vamos estar divulgando para a galera na íntegra, isso, como forma de podcast, para a galera que não pôde ir poder escutar em casa, né? Ver o que rolou durante a programação. Você, nosso ouvinte, que não pôde ir para o Geek Arregou XP, olha só o que você perdeu. Mas não vai ser por muito tempo. Nós deixamos o áudio, nós vamos liberar o áudio para vocês escutarem essas mesas redondas, bacanas que houveram lá. É isso aí, é só ficar ligado. É isso aí, Damásio. Então, nós não temos mais mensagens. Foi esse o nosso momento. Eu queria só uma palhinha aqui para agradecer a força de um grande amigo meu, um irmão meu de infância, que teve lá, que nos ajudou também, que foi o Ozias, ele é DJ. A gente não teve tempo, porque a gente estava muito corrido, acabou não dando tempo da gente fazer uma revizinha lá. Mas ele teve lá com o som dele e tal. E eu queria divulgar aqui o trabalho dele. Qualquer coisa, galera, que você precisar de som, de um DJ. Ok, então se você estiver interessado, vocês de Fortaleza ou região metropolitana, quiserem contratar um DJ aí, gente boa, que tem competência e conhece bem o equipamento massa, não esqueçam, DJ Ozias. Animações de festas, casamentos, aniversários. Meu amigo, quer fazer aquela festinha particular na sua casa e praia? Quer contratar alguém para animar um pouco mais aquele encontro de amigos? Então, o DJ Ozias. Peguei aqui o contato do Ozias. É 85-DDD 986-27-7241. Repetindo, DDD 85-98627-7241. É isso aí. Terminamos então com nossas mensagens de hoje e vamos então para o nosso próximo episódio, que vai falar a respeito de suspensão de descrença. Dá um tchau aí pra galera da Masa. Valeu, galera. Até mais então. Bom programa. Sejam boas, a hora e a situação que estão nos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um E Agora Cast. Qual o seu ponto de vista? Hoje estaremos falando a respeito de suspensão de descrença. Meu nome é Jonathan Freitas e J.K. Rowling,
Me engana que eu gosto. Estamos aqui mais uma vez, galera. Sempre um prazer imenso. Hércules Lourenço e... Será que estamos realmente vivos? Aqui com vocês o Max Castro. Vai, bota uma dose aí pra mim. Aqui é Metério II. É como a gente diz no teatro, a função do bom ator é mentir bem. Aqui é João Ferreira e essa cena desse filme aí é mó mentira. Ok, gente, vamos então iniciando. Suspensão de descrença. Peraí, mas o que é isso que estamos propondo nesse episódio? Vamos falar a respeito desse termo que é tão utilizado na literatura, no teatro, no cinema e vai passando para novas mídias, novas expressões artísticas e que é tão necessário para o funcionamento, para o entretenimento no mundo hoje. Que é suspensão de descrença final. Bloco 1. Definição. O que é essa tal de suspensão de descrença? Suspensão de descrença, pelo que a gente trabalha, pela prática e pela teoria que a gente pesquisou, vem muito da questão do público se deixar levar, do público se permitir a se ludibriar, né? A viajar na história do artista, na história do filme, na história de um jogo ou mesmo na história do teatro, né? Nas pesquisas que eu estava fazendo, uma coisa que eu achei interessante é que ele faz um contraponto entre duas coisas: verossimilhança externa e verossimilhança interna. A verossimilhança externa é aquela que independe do filme, que está no nosso mundo real. Então, que ele vai fazendo os links com o mundo real, que é para garantir que a pessoa se sustente na história, que fique ali, que acompanhe e que não se descole da ideia, ou de como a gente diz na arte, da lombra que o artista propôs, né? E a verossimilhança interna, que diz muito dessa questão da realidade que o próprio filme criou, que ela vai sustentando a realidade do filme, né? Então, dentro disso a gente tem essa definição, tem esse início, pelo menos de definição. Né? Muito obrigado pela definição. Esse aí é o nosso convidado, o Emetério II. E Emetério II tem que se apresentar, presente aqui para o Quem é você na night? Emetério II, quem é você no Prêmio Molière? Olha aí, meu nome é Emetério II, eu sou formado em computação, matemática e artes, especialista em arte e educação, especialista em gestão pública, gestão escolar, né? Mestrado em educação e artista, né? Dorme que hora? Dorme que hora? Dorme. Muito pouco. E sou diretor-presidente e diretor artístico do Grupo Arte de Viver, que é uma ONG de teatro, onde a gente trabalha o teatro como essa nova perspectiva de vida, né? Trabalho com teatro, televisão e cinema, mas especificamente teatro como ator e diretor, né? Completei agora em 2018 20 anos de trabalhos, 20 anos de carreira, e agora estamos aí desbravando os próximos 20, né? Galera, em outras palavras, ele é um lutador. Galera, eles já estão entre nós. Eles estão entre nós. Olha aí. Por falar em estamos entre nós, completando o que o Emetério falou sobre a definição, para trazer para um modo bem palpável do que a gente tem no cinema, enfim, uma história que se adequa a isso aí, é a história do Superman, que é um cara criado no Kansas, que tem uma profissão de repórter, e aí ele tem toda uma ambientação real, né? Um pai, uma mãe, um cotidiano, e aí a suspensão da descrença vem na história dele, como é que ele vem parar aqui, a semelhança dele com o nosso povo, e todo o superpoder dele. Então, tipo assim, para você se prender ao personagem, cria-se um ambiente comum e aí depois joga a narrativa especial que a história precisa ter. Amarra a história para a nossa realidade e dentro da história vai viajando um contexto bem mais interessante do que só um cara, né? É a questão da verossimilhança externa, que é estar dialogando com a nossa realidade palpável. E a interna que seria, então... Que dialoga dentro do próprio... Dialoga, no caso do Super-Homem, com os romances que ele tem, com a vida, com o alter ego dele, que seria o Clark Kent, que é uma pessoa que tem um trabalho... E aí vai... E a relação dele com os super-amigos... Com os super-amigos, etc. Que fica viraliza e tudo. O interessante é, nesse exemplo que você deu, Ferreira, a respeito do Superman, houve uma crítica enorme a um filme da DC há poucos anos, acho que 2016, quando saiu Batman vs Super-Homem, em que os fãs eles criticaram a questão do Batman e do Super-Homem
eles estarem se reconhecendo depois de uma briga, de uma treta, por terem as mães do mesmo nome. Sim, foi muito criticado. Então foi muito criticado. Ou seja, a pessoa critica a realidade interna, uma irregularidade. A interna. Isso. Enquanto que toda a ficção que estrutura aquele universo, eles não estão questionando. A mentira todinha é aceita e ninguém aceita o fato das mães terem o mesmo nome. E ninguém nunca ter se tocado disso. Mas aí também tem uma crítica, né? Aí tem a crítica da questão da riqueza, da questão do poder, da questão do cara se valer do dinheiro, da questão das artificialidades, né? Que aí tá todo embutido nesse diálogo do Batman. Nesse background do Batman. Há uma física própria, há um universo próprio. Exatamente. Que é a verossimilhança interna. Que é, no caso, uma própria diegese. Aí a gente vai entrar num termo que é utilizado para a literatura e é muito utilizado no teatro clássico, que é a diegese. São as regras de tempo e espaço que existem dentro de uma obra ficcional e que são aplicadas àquela obra. Que não necessariamente atende à realidade comum, com início, meio e fim. E nem realidades semelhantes. Nem a física que nós estamos adequados à nossa vida. Como dentro do próprio teatro existe uma estética de elaboração de cena, de criação de contexto, que se chama teatro do absurdo, que a primeira lógica que ele assume é quebrar a linha do tempo, quebrar a linearidade da história. Eu posso começar uma história pelo fim e terminar repetindo o fim. Pulp Fiction. Pulp Fiction. O meu nome do carinha aí do som. É importante salientar, né, que a ideia da suspensão de descrença é a arte, ela se põe a um ponto que ela supera ou interpela a própria realidade vivida. E aí a ocasião que o Ferreira estava dizendo, a ocasião que o Marx estava dizendo, porque as pessoas não vão mais discutir a realidade, porque para eles aquela ficção já é uma realidade. Então ela vai discutir as imperfeições daquela realidade proposta. Ele se permite abandonar a realidade real para ir para a realidade do contexto. É o grande lúdico do teatro, o espectador entrando dentro do seu trabalho e fazendo parte dele, parte real. Isso deve ser o... Por exemplo, na estética do expressionista, no teatro expressionista, o que mais vale é o comunicar e não como isso é feito. Tu tá entendendo? Então, por exemplo, como é que você traduz isso? A arte do não ter. Eu vejo uma peça que não tem nada em cena. Exemplo, os atores estão neutros, com figurinos pretos, com maquiagens neutras, sem grandes cenários, às vezes sem cenário nenhum. Mas pelo contexto, pelas falas, pelo andado, pelo jeito que eles se apresentam, eu vejo uma floresta, eu vejo roupa de época, eu vejo tudo neles. Eu vejo o dia e eu não estou vendo nada em cena. Então eu permito que a plateia viaje, eu permito que a plateia entre nessa história graças ao contexto criado, que vem pelo texto, que vem pela movimentação, que vem pelas expressões. Isso deve ter sido inventado por gente com orçamento baixo. Não, nem o próprio teatro pobre foi inventado por gente de orçamento baixo. O teatro pobre, que todo mundo pensa que é o teatro dos pobres, né, o teatro sem recursos, na realidade é um teatro que se abstém do que Grotowski chamava da penteadeira teatral. Então é um teatro que você pode até ter luz, pode até ter cenário, pode até ter figurino, mas se eu tirar tudo ele funciona do mesmo jeito. Vamos voltar aqui para a origem da expressão. Surgiu com Luciano de Samosata, que Samosata é uma cidade na Síria. Ele nasceu em 125 a.C. e ele foi um grande escritor nesse período, um pouco antes de Cristo, que escreveu as primeiras obras ficcionais de ficção científica que temos registro atualmente, chamado Uma História Verdadeira, onde ele descreve pessoas humanos viajando até a Lua. Então, ele escreveu e desenvolveu essa percepção da ficção e da suspensão de descrença para o teatro e para a literatura. Mas depois disso, no século XVIII, Samuel Taylor Coleridge, um poeta e dramaturgo inglês, ele desenvolveu essa expressão, suspensão de descrença ou suspensão de credulidade, onde ele vai falar nas suas obras a respeito disso e como isso poderia ser aplicado para o teatro e a literatura. Eu queria colocar aí também Júlio Verne, cara. Porque as obras de Júlio Verne, eles trazem, somente com teve Apolo 11, que chegou até a Lua,
houve em 45 um movimento todo voltado a que Júlio Verne talvez tivesse encontrado o buraco de minhoca e tivesse ido realmente lá, e por isso que eles não contavam o que tinha na Lua. E Júlio Verne é que tinha contado o que tinha na Lua. Ele foi ao centro da Terra, que até hoje se fala Terra Oca. Da Terra Oca. Né? E eu acho que não, e aí você vai ver que não é uma coisa nem parafraseana, é uma coisa realista, literal, as pessoas levam para si, entendeu? Hoje é uma teoria. Teoria, para a Terra plana é uma teoria, e muitas pessoas defendem isso de ferro e fogo. Eu posso até ser contra, mas não posso negar que ele fale ou que ele tem algum fundamento, né? Apesar do absurdo que a gente acredita. São mostradores evidentes. Eu acho que isso é uma coisa que particulariza demais o ser humano, é a questão do ser humano acreditar na sua própria imaginação. Né? Você projetar que algo pode acontecer totalmente fora da realidade, fora de qualquer escopo. Olha, eu queria citar eu entendi muito bem a proposta aí do Somoza, aí do Coleridge, mas o que eu gosto mais da visão da nova-iorquina, da Janet Murray, que ela fala o seguinte, ela fala em construção ativa, né, no aspecto aí da arte, né, na construção de crença ativa, ela fala disso. Por quê? Porque para ela, e também eu acredito nisso, a nenhuma plateia, ela fica lá assistindo e só acreditando no que é dito. Ela constrói também a crença, né? É algo ativo. Ela não fica lá parada. Não era assim no teatro elisabetano. Acho que de forma, em nenhuma época, alguém assistiu acreditando em tudo e não construindo a crença também. Como eu falei, então, inclusive, no que a gente então disse. A Janet Murray, construindo. Então a Janet Murray, Janet Murray, ela foi uma das mulheres mais influentes em 2006 pelas revistas especializadas, justamente porque ela foi uma das que trabalharam mais no aspecto do desenvolvimento de jogos e como o público interagia com os jogos. Os jogos não eram mais o mesmo, agora poderia mudar o final, os NPCs poderiam te tratar de forma diferente nos jogos, caso você tomasse algumas atitudes. É por isso, meu amigo, quando você joga, por exemplo, The Witcher 3, e você começa a fazer merda lá no mundo de The Witcher, os NPCs vão se revoltar contra você, vão querer te matar, vão querer te perseguir. Então é por causa dessa mulher aí. Então, por causa dessa mulher aí. Olha a culpada. Então assim... Max, joga os dados, vai com calma. Nós estamos trabalhando definição, nós não estamos trabalhando o desenvolvimento, a evolução. Indo para essa questão dessa crença ativa, né? É dessa questão do público fazer parte da criação do espetáculo, do público sair da passividade. Quando eu monto um espetáculo, uma peça, onde os meus atores estão neutros, onde não tem cenário, não tem figurino, ou até tem, mas é neutro, e a plateia constrói para si o que não vê, ele está sendo ativo. Assim como outros, eu trago aqui o artigo publicado na Revista de Estudos Humanos da Universidade Federal do Piauí, do professor de teoria política Kleber Ranieri Ribas de Almeida, em que ele traz alguns grandes que também se basearam nessa tradição luciânica, de Luciano de Samosata, né? Escritores como Erasmo de Roterdã, do Elogio à Loucura, Rabelais, do Pantagruel, Swift, de Viagem de Gulliver, Voltaire, Quevedo, Tomás Moro, Machado, Mouros... O Moro não, o Moro ele é fora da lei. Eu estou dizendo todos que estão dentro da lei, né? Então, Thomas Mouros e Machado de Assis. Então, todos esses trazem essa influência lá de trás e que a Janet, essa questão desse público ativo mais recente. É como se ela atualizasse essa base, né? Isso. Essa teoria. Você vai deixá-lo matar a Marta? O que isso significa? Por que disse esse nome? Ache ele. Salve a Marta. Por que você disse esse nome? Marta, por que disse esse nome? Para! Por favor, para! Por que você disse esse nome? É o nome da mãe dele. É o nome da mãe dele.
bloco 2. A gente já entrou, mas vamos então trabalhar essa parte. Suspensão de descrença nas linguagens. Literatura, teatro. Talvez nós vamos dar uma pincelada no RPG. Depois a gente fala só sobre o cinema, tá bom, gente? Vamos sugar sobre o teatro. Vamos aqui com o Emetério. Bora. Sem graça. Emetério. Agarrei gostoso. Emetério. A arte do fazer ao vivo, meu Deus. Agora eu quero saber se você quer ser o Nosferatu ou você vai ser assim, tipo um galego. Não, vai. Teatro naturalista, Emetério, era um movimento artístico que estava mais preocupado com a crítica social. Toreador sempre. E eu lhe pergunto, esse tipo de linguagem teatral, ela rejeitava a suspensão de descrença quando chegava aos seus extremos, como temos alguns autores que utilizavam até pedaços de carne na sua peça para fazer as cenas. Pronto, a estética realista naturalista no teatro, né, ela associa muito a verossimilhança, a realidade, ao cotidiano, ao vivencial, né? Quanto mais, isso a gente tem um entendimento mais prático, né? Quanto mais a gente monta espetáculos realistas, naturalistas, mais a gente impede a plateia de se libertar. Como assim se libertar? Volto para o que ele falou da questão da Janet Murray, da questão dela defender um público ativo, um espectador ativo, um espectador participante, um espectador que também é criador. Certo. Quando eu assisto uma peça realista naturalista, eu não preciso criar nada, eu não preciso dar nenhuma contribuição. Tudo está ali, digerido. Existe até um termo no teatro que se chama comédia boulevard. É uma comédia digestiva. Você não precisa pensar em nada, que tudo já está ali digerido dentro da sua boca. Você só precisa engolir. Então, a gente estava até comentando nos bastidores dessa questão do porquê da arte. Para que a arte? Eu vou então para o teatro? Eu vou então para o cinema para voltar do mesmo jeito que eu fui? Não. Negativo. Se fosse por isso, a arte, a gente debateria a desnecessidade da arte. E não é por aí. A arte ela é necessária porque só viver não basta. Então, dentro dessa história, quando eu tenho uma plateia que assiste a minha obra, que vê um quadro, que vê um filme, que vê uma obra de arte em 3D, que tem até a própria realidade aumentada, que é o próximo, né? Mas que não deixa de ser uma obra de arte, que eu uno a tecnologia à própria arte, a computação à própria arte, a criação. Quando a plateia tem essa oportunidade de participar, de ser ativa nesse processo, ela se transforma. Porque quando eu vou passivo, por exemplo, uma peça de interação, ela tira a passividade da plateia. Sim. Nós já tivemos um espetáculo que quando a gente chegava lá, a gente mostrava o início, quando chegava no meio, parava e a plateia determinava como é que seria o final. Eu dava 1 minuto como diretor, o tempo rolando, a luz endoidando, os atores conversando na frente da plateia, no meio, claro, eu só botava um somzinho alto para não verem os poréns, né, os pormenores, mas a pessoa via que eles estavam se combinando e eles davam o final que a plateia determinava, que era mais vezes comédia de interação. Né? Você quer que a plateia vá pra cá ou pra cá? Não, a plateia que diz. Não, você quer que o ator que o espetáculo vá por aqui ou por aqui. Uhum. E ela podia mudar completamente a história. Então, quando a gente sai de casa, conviver não basta. É a arte que nos transforma, é a arte que nos completa a realidade. Ainda mais assim. Muito bem. Né? Te pergunto, quando Augusto Boal desenvolveu o teatro do oprimido e utilizou teatro a técnica... do oprimido, teatro do invisível, teatro fórum. E o teatro fórum, uma técnica de teatro fórum, você acha que seria um passo nessa perspectiva de o tal público interagindo diretamente? Na realidade, nós tivemos grandes passos em busca disso. Por exemplo, o próprio Artaud, Anthony Artaud, pai do Teatro da Crueldade, né? Quando ele diz que o teatro tem que ser sensorial, que a arte tem que atingir a plateia para além do palco, tem que extravasar a quarta parede, e como a peste, na época, a peste negra, ela invade silenciosamente e ela transforma a pessoa, matando o que tem velho por dentro, para a pessoa renascer nova, isso já era uma tentativa de dar uma atitude, uma atividade para a própria plateia, né? Ela ser ativa no processo, não mero receptor. Então nós tivemos vários que foram em busca disso, como o próprio Boal brasileiro. Isso, brasileiro, né? Reconhecido mundialmente. Exato. Aqui não. Aqui só depois da morte dele. Mas mundialmente debatido. O que é exatamente o teatro do oprimido e como é que você chegou ao teatro do oprimido? Olha, o que dá para explicar muito simplesmente. É que todo ser humano, seja ele qual for, pelo fato que ele é humano, ele é teatro.
mesmo que ele não faça teatro, ele é teatro. O que é que significa ser teatro? Significa que nós, humanos, nós carregamos em nós o ator, porque nós atuamos, nós agimos, fazemos ações, e o espectador de nós mesmos. Nós temos dentro de nós o espectador e o ator, quer dizer, nós somos teatro. Um espectador privilegiado, porque ao mesmo tempo que eu me vejo atuando na vida real, eu sou um espectador privilegiado, porque eu também sou o meu diretor, eu também sou o meu escritor, sou eu que escrevo o meu diálogo, a minha parte do diálogo. Eu também sou o meu figurinista, eu sou o meu cabeleireiro, quer dizer, eu sou tudo aquilo que existe dentro do teatro, cada um de nós carrega em si mesmo. Então, se nós somos teatro, se a linguagem que nós utilizamos no dia a dia é a linguagem teatral, o que é que nós fazemos na vida real? A gente se apaixona, a gente tem emoções, a gente tem ideias, a gente debate, a gente discute, a gente usa a voz de uma maneira diferente. Eu estou usando a voz aqui de uma forma que, se eu estivesse falando com uma pessoa fora daqui tomando café, falaria de uma outra maneira. Se eu estivesse falando com meu filho, seria de uma outra maneira. Então, eu uso a voz também no dia a dia. Nós todos usamos a voz como um ator usa no palco. A única diferença é que o ator sabe que está usando a linguagem teatral e as pessoas normalmente não sabem que estão usando exatamente a mesma linguagem. Pergunta para Emetério. Emetério, suspensão de descrença é o suprassumo da arte? Olha, eu posso dizer que quando eu me proponho a assistir ou a interagir, ou a ver, ou a perceber, ou a ir atrás de uma obra de arte, eu já me proponho a viajar e a sair da realidade. Seria então mesmo inconscientemente. A entrada da suspensão de descrença? Sim, seria então mesmo... não existe arte sem suspensão de descrença? É isso? Eu posso dizer que até no teatro realista e naturalista, que é o mais cotidiano, o mais comum, eu não vou para ver a vida real em cena. Eu não vou para... Existe uma teoria, que agora me fugiu o nome do cara que diz, ele fala assim, a vida real em cena não é arte. A vida real em cena não é arte. Ou seja, o ator espontâneo do dia a dia, não ele é a arte. princípio não seria arte. Mas quando eu dou um olhar para ele diferenciado, um olhar que eu entendo, de me abstrair das amarras do dia a dia, ou seja, de suspender as descrenças que em nós há todos os dias, ele se transforma no artista e na própria obra. O que dá a sua vizinha a característica de ser arte. Daí a frase, né? A arte imita a vida imita a arte, né? Exato. Muito bem. Vamos passar para a literatura. Que grandes obras literárias, o Hércules Lourenço já começou aí falando sobre Júlio Verne, com as suas ficções científicas, não é isso? Alguns de vocês gostariam de tratar de alguma outra obra interessante? Eu não vou tratar de uma obra, eu vou tratar de uma frase. E eu acho que quem acompanha agora o cast já está cansado de participar. E eu achei que quando falaram sobre arte, o meu amigo Marx ia falar a dele. Eu não vou repetir, porque é do Marx. Ele tem que falar sobre o meu amigo, assim, parceiro das antigas e tal. Ele vai falar do cara aí, né? O velho Nietzsche. Mas eu queria falar sobre o nosso excelentíssimo Rubens Alves, cara. Quando ele fala... Rubem Alves. Pra mim ele é Rubens. Porque ele é tão grande que ele é plural, né? Ele é plural. Então Rubens Alves. E acho que é porque fica mais bonito mesmo. É isso mesmo. E aí, diga lá sobre Rubens Alves. Ele vai falar que quando o escritor se propõe a escrever um livro, ele se propõe a escrever uma porta de entrada a um novo mundo para o leitor. Porque o leitor é que vai se apropriar daquilo que ele escreveu e vai ter sua própria definição daquele livro. Isso. Cara, e quando ele falou isso, até hoje... Eu todo arrupiado que é cearense. Posso complementar também? Pode. Interessante tanto nas obras de Rubem Alves, que são excelentes, quanto em outros atores literários. Já sabem que eu sou fanboy, né? Emetério pode até me ajudar aí também nisso. Quando se inicia uma obra literária ou teatral, logo tem a introdução ou a abertura tem uma espécie de convite. Grandes clássicos, grandes obras têm um convite, como se... Tipo prólogo. Para poder pegar o público, o espectador, e introduzir para uma nova atmosfera, um novo mundo, uma nova realidade, que vai então estar introduzindo as questões do tempo e do espaço diegético e vai estar
mostrando para ele que aquilo é como se fosse um portal. Por onde exemplo, tudo, a sua imaginação agora tem toda uma nova regra, um novo conjunto. E o porquê do Omar Rubens Alves, que ele faz isso e ele simplifica, cara. De uma forma poética. Ele simplifica de uma forma poética que é acessível a qualquer pessoa. Porque antes do Rubens Alves, lógico, várias pessoas tentaram, mas era muito metódico. Você, para ler acadêmico, cara, você lê uma porcaria de uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, é muito sacal, cara. E geralmente são coisas maravilhosas. Você vai ler, é uma coisa muito instrutiva, muito demonstrativa, que realmente vai tirar você desse paradigma que você vive para vivenciar um novo. Mas você começa a ler, já começa a ficar de saco cheio. Eu ia até falar uma coisa, mas agora eu vou desviar. Né? Aqui é desse jeito. Os links vão te levando para vários lugares. Isso tu falou e depois volta pra cá. Por exemplo, quando eu lancei meu livro sobre criação de personagem, ele se baseou na minha monografia de conclusão de curso de computação, onde eu uno teatro e computação. Como você criar um personagem de teatro usando técnica de construção de sistemas de computadores. Quando eu criei a escrita monográfica, e eu fui premiado para lançar como livro, a primeira coisa que eu disse foi: eu preciso traduzir. Eu preciso traduzir. Entender, né? Tem até uma fala que esqueci de quem é, meu Deus do céu. Hoje eu tô com Alzheimer múltiplo. Que diz assim: quando você não consegue explicar de forma simples aquilo que você sabe, é porque você também não sabe. A técnica faz. Quando você não consegue explicar de forma simples aquilo que você sabe, é porque você também não sabe. Né? Então, assim, quando eu resolvi traduzir, foi para atingir, foi para chegar. O Érico Veríssimo fala sobre isso. Exato. E voltando para aquilo que a gente estava conversando, sobre a história desse prólogo, dessa introdução, levantar a suspensão, para que a pessoa entre na história, entre na lombra, como a gente fala na arte, né? Por exemplo, a gente tem uma peça que se chama Máquina de Memórias, que vai estar, muito provavelmente vai ter passado quando a gente estiver no ar, né? Mas essa peça, assim como todos os espetáculos, a gente começa com trilha e movimentação, nunca com diálogo. Porque a trilha faz você viajar, a movimentação dos atores faz você entrar nesse contexto, e é em cima disso que a pessoa começa a se permitir sair da realidade, se permitir suspender as suas descrenças e entrar na história. Aí, a partir daí, eu levo o público onde eu quiser. Tem até uma fala que diz, eu também esqueci o teórico, meu Deus do céu, os 10 primeiros minutos de um espetáculo são os momentos fundamentais. Para você arrebatar a plateia para o plano de prender. Para aquele plano diegético. Senão você perde. É interessante que eu estava lendo, comecei a ler um livro chamado Contos Peculiares, do Hanson Riggs, que é, inclusive, um autor muito lido na Inglaterra por causa daquele filme, aquele livro se transformou em filme, né? A Casa dos Meninos Peculiares. Muito sucesso. E mesmo top da J.K. Rowling, né, do Harry Potter. E ele, na introdução do livro, ele já vai falando, se você não é peculiar, se você nunca viu alguém voando, alguém com a boca na nuca, alguém que viaja pelas sombras, então você não é peculiar, então solte esse livro e vá procurar outro. Ou seja, quem nunca usou a imaginação. Não, ele está fazendo um convite para um mundo, para que eu me uma dimensão, mais do que eu mesmo, mas ele está negando, dizendo: olha, se você não é peculiar, se você não faz parte dos peculiares, solte esse livro e vá ler outra coisa. Ou seja, você já entrou dizendo: peraí, pessoas com poderes assim tão diferentes, eu quero saber. Quem são esses peculiares? Você nega o contexto para depois a pessoa querer voltar. E ele diz assim, ele usa uma negação também, ao mesmo tempo que ele usa no livro. Eu achei interessantíssimo como convite. Então solte esse livro, porque esse livro não é para você. A pessoa já começa a ler e entra na suspensão de descrença automaticamente. Porque ele quer saber. A data mexe direto, assim, né? Tipo, e quando começa o Harry Potter e a Pedra Filosofal, nós vemos o quê? Um menino que sofre adotado pelos tios e tudo, numa família tradicional inglesa, etc. Que nas primeiras páginas recebe um convite por meio de uma carta de uma coruja que traz.
E note que o nome do filme vem depois desse contexto. Todo o filme começa você endoidando na viagem do cara, aí de repente quando ele te arrebata... Pronto, você já está lá. Do filme. Peraí, uma gata que se transforma em mulher... Ou seja, ele te dá uma prévia, você viaja, quando você é fisgado, ele dá o nome do filme, aí começa o filme dele. Isso. E o nome do filme sempre vem no fundo. E o livro é isso, ele dá uma introdução real da vida cotidiana. Além de e aí depois fundo e tem toda essa aura, e ele, ao passar dos livros, ao passar dos filmes, aliás, isso. Os episódios vão ficando Pedra Filosofal, aí quando chega o Prisioneiro de Azkaban já vai ficando mais macabro, mais sombrio, mas é estética dos diretores, né? Nuvem. Os primeiros eram Chris Columbus, depois foram outros diretores mas aí dos você vai filmes, mudando a nuance do personagem e vai incrementando. Ele tá crescendo também. Uma coisa pessoal minha, não sei se vocês sentiram isso. Eu senti muito na abertura de Harry Potter que da história sem fim, ó, cara. A história sem fim eu gostei muito. Tem sim. Ah, mano, eu viajei demais. Que da história sem fim, somente a ideia de colocar fazer uma recepção da pessoa, isso. Porque veio os correndo, vem aquela coisa, e depois que vê o nome. Mas você tá falando do filme, não do livro. Não, tô falando do filme. Porque é um livro também de muito sucesso e é de um astronauta. Meu filho, enquanto isso estiver dando grana, não vai ter fim mesmo, não. Enquanto estiver dando grana, não vai ter fim. E lhe digo mais, por que a Marvel, né, agora tá lançando Guerra, o nome, ó, Infinita. Em HQ ou filme? Não, a gente não tá no cinema ainda, tá na literatura. Meu amigo, o fim é marketing. Dizer que vai terminar, que é o último, é marketing. Pronto. Volta assim quando depois mesmo não, viu? Vamos passando então. Desculpe, mas quem é você? Rubio Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Claro que sabe tudo sobre Hogwarts. Desculpe, não. Não? Puxa, Harry, onde acha que seu pai e sua mãe aprenderam tudo? Tudo o quê? Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. Não, o senhor se enganou. Sabe, eu não sei, posso ser um bruxo. Eu sou... o Harry! Só Harry! Bem, só Harry. Nunca fez nada acontecer. Algo que não pudesse explicar quando estava zangado ou assustado. Bloco 3, cinema. Suspensão de descrença no cinema. Estamos todos cheios de referências cinematográficas aqui. Vamos então pro cinema. Quem quer começar? Eu começo porque eu tô louco pra ver ele falar. Sobre. A gente falou em off e eu quero repetir. Vale, meu filho, tudo que é meu é de todos. O filme ET, entendeu? Steven Spielberg. Steven Spielberg, é um clássico, caramba, que mais tá. E o Steven vai falar, quando termina, porque que fez um sucesso, ele vai explicar que é a necessidade do lar, o estigma da ideia de você voltar para casa, de você estar junto da sua família, e por isso aquela coisa que era uma aberração e tão amada, tão aceita. Era uma coisa totalmente disforme, tosca, de tudo que você pensa, né? Da sua realidade de humanoide, né? É diferente. E de repente a gente aceita por milhões e o filme tem um sucesso muito grande e ele fala simplesmente porque todo mundo ama a sua volta para casa. Mesmo que essa volta para casa seja, como o nosso amigo falou aqui, muito bem, ele vai falar novamente, que eu achei muito massa, o que ele falou para mim, seja psicológico. Você já não tem a família, aquela casa que você tinha lá no interior já não existe mais. Mas a sua realidade, a percepção que você tem naquele filme é aquela volta para casa. É uma fase da jornada do herói, né? Uma fase da jornada do herói, né? Com certeza. E é aquela história de que a obra de arte ela te remete a mundos que você ainda muitas vezes não desbravou. Por exemplo, às vezes eu vou assistir um filme de animação e eu me vejo chorando no final do filme. Que a princípio era besteira, é simples. Isso. Mas ela faz uns links, às vezes, tão bem feitos que você faz as ligações necessárias. Dizem
que a necessidade da arte é para completar a realidade, porque só viver não basta. E o que a gente busca na arte? O que a gente busca na arte? E na vida, o que a gente busca? O que a gente precisa? Né? Então, quando eu compro uma blusa, eu quero dizer alguma coisa com essa blusa. Quando eu estou com um carro de uma determinada cor, eu quero dizer alguma coisa com aquele carro. Quando eu me identifico com uma propaganda de televisão, quando eu me identifico com um cartaz. Por exemplo, ninguém nunca sabe quando a ficha cai. Ninguém nunca sabe o peso que cada ficha tem. Ninguém nunca sabe a importância que aquela ficha tem para você. Por isso que eu defendo muito que você tem que experimentar tudo. Por exemplo, eu não entendo como é que a música entra como obrigatória na grade curricular da escola pública e o teatro não entra. Porque a música é extremamente intimista e tem seu peso e tem seu valor, a gente não pode descreditar, claro. E o teatro é extremamente social, interacional, interativo. Ele obriga você a sair de você e a pensar no outro. Às vezes e a olhar pro outro. É difícil você fazer uma música em parceria mais em teatro, coletivo. No teatro é impossível você fazer uma coisa individual. Porque até no monólogo você precisa do iluminador, do sonoplasta e do diabinho do diretor que tá lá em cima tirando cara. O mundo todo entrou numa febre pra saber como seria o final da série de Game of Thrones. Isso mesmo. O mundo inteiro entrou na febre, né? Pra saber como é que seria a batalha final com o Thanos. E o pior de tudo, e a porra vaza e o pessoal continua assistindo e descrente que ia ser aquilo que foi. Que era daquele jeito. O mundo respira o universo do George Lucas, Star Wars. Eu odeio Star Wars. Tira, gente, eu adoro. Apanhar. Então, assim, é completamente maravilhoso aquele universo. E mesmo com as falhas que nós sabemos que tem, de roteiro e tal, Star Wars? mas a gente Eu não sei porque existe falha. Essas pequenas Existe falhas. sim, explosão no vácuo. Som de explosão no vácuo. Onde é que fica a licença poética aí? O nome disso é verossimilhança interna. Exatamente. Onde é que tem a licença Depois poética você se aí? lombra no todo, que é a verossimilhança externa, a Eu queria interna que sai na urina. Que foi corrigido no último filme. Deixa o Marcos concluir. Não, e agora a gente tá falando sobre filme. Então Vai, Marcos, por favor. Pois é, aí Saindo da arte. Estamos sendo cerceados. eu queria, já que o Everton tá com vontade de falar, eu queria que ele repetisse o que Termina, estava cara. conversando em off, que era sobre Matrix e como as pessoas, tem gente que acredita, né, que está no meio da Matrix. Fala aí, Everton. É lindo quando você vê a sétima arte entrar definitivamente dentro da concepção humana de vida. Porque você vê o Matrix, hoje pessoas têm canal no YouTube mostrando que há falhas na Matrix. Realmente a gente vive na Matrix e há falha na Matrix. Tá falando do Olavo de Carvalho, né? Não, pô, Olavo de Carvalho. Não. Vamos falar de gente. Agora tu... Cara, eu tô Vamos falando falar de gente. que rouba Vai, continua, Robson. Por favor. Um déjà vu é uma falha da Matrix? Cara, Pra eles é. isso é ciência quântica? Sim. Ou probabilidade? Porque se for ciência quântica, é realmente uma falha da Matrix. A gente teve um episódio sobre isso. Não se estenda muito, não. Vai lá. Django. Uma coisa Tá vendo a minha âncora uma coisa que fluorescente? eu queria comentar é o seguinte: o filme Loopers. Quem assistiu o filme Loopers? Sim. Assistiu? Bruce Willis, né? Pronto, Bruce Willis. O que é o sistema, a realidade daquele filme? Joseph Levy, né? São pessoas que não podem cometer crimes no futuro, porque a polícia é estilo Minority Report. A polícia é extremamente juiz também, né? elas são juiz dredd, elas são juízes executores. Então você não pode cometer crimes no futuro. E aí você usa uma coisa que é totalmente surreal, que é viagens no tempo. Você pega o cara, a máfia pega o cara. Chega ao ponto. O que você manda o cara O que tem a ver com suspensão de descrença? Manda o cara contextualizando. Manda o cara pro passado pra ser morto. Por que o cara é morto no passado? Porque lá o cara... Pra impedir dele chegar no futuro e cometer crime. Não, o cara oculta o cadáver e aí tá resolvido o problema da máfia do futuro. Sim. Você não pode cometer crime no futuro porque a polícia é extremamente eficaz. E no meio do filme, a mulher do Bruce Willis é morta quando ele está sendo perseguido. E outra. Ou seja, a suspensão de descrença é assim: você está preso no filme até o momento em que ela é quebrada. Isso é uma verossimilhança interna que foi quebrada. Isso, no cinema.
Porque assim, suspensão de descrença no cinema é assim. No filme é o ponto twist. Ó, no cinema você entra no filme pra assistir o filme, até o momento, você tá saboreando o filme, até o momento em que a suspensão de descrença tem um clique. E aí você ou perde o interesse pelo filme e aí assiste depois porque você já tá na proposta, ou você continua, enfim... Assumindo que não crê mais. Assumindo que aquilo ali tá batido. Mas o grande lance desse filme aí, eu acho que o post-twist, sei lá, o cara... o nome que você quiser dizer pro caralho disso aí. Mas, cara, sério, é muito massa naquele momento que ele mostra que não existe sociedade perfeita, meu irmão. Sim, esse momento, a crítica social do ciclo de violência. Você tá ali se bebendo daquela realidade, se bebendo daquela realidade, e quando ele vai, ele mostra o quê? Que até a maior perfeição, que seria a grande perfeição social do juízo, ela é imperfeita porque o cara consegue mudar ela lá no computador. E ele bota uma visão, na realidade, que não existe. Isso. E implanta essa visão. Pra quê? Pra mudar alguma coisa que ele deseja. Os grandes mudam sempre o que desejam. Mas não é uma crítica à nossa realidade atual, não. Não é longe. Isso quer dizer... E é isso que também nos transporta para a suspensão de descrença. Totalmente. Essa proximidade com a nossa realidade. Me leva uma pergunta, e utilizando o cinema como resposta. Suspensão de descrença tem gradação? Níveis. Tem níveis? Tem uns mais próximos e tem outros mais distantes? No cinema ou na arte? No cinema. Eu acho que depende do tanto de cultura que você tem, ou que você se expõe. Não, porque, por exemplo, se eu não tenho conhecimento de mundo, se eu não tenho vivência daquilo ali, eu vou acreditar em tudo que aparecer. Ótimo. Vou fazer outra pergunta. Quanto mais eu estou imerso naquilo ali, é a mesma história. Por exemplo, eu conheço de teatro profundamente. Eu já não vejo mais uma peça como o outro qualquer. Que nunca viu, não sou leigo. Eu não consigo mais hoje curtir uma peça de teatro. Eu fico brincando comigo mesmo e competindo comigo mesmo, o que é que vem depois, qual é a saída do diretor, o que é que vai fazer. Nem tantos erros, mas as saídas. Porque, por exemplo, o grande barato de você dirigir e trabalhar com atores é porque você vai bebendo pra você nessa sua esponja artística para no dia que você precisar se apertar e sair tudo. É tanto que o teatro, acho que 40% de quem vai pro teatro são atores e diretores que vai para poder... Embora tenham peças feitas exclusivamente para quem é de teatro. Isso. Que acaba ficando meio chato. Porque além da plateia ficar restrita... São todos críticos. Ou você sabe o que está sendo feito, ou você não entende nada e acaba sendo todo excessivamente crítico. Esse ponto que você falou foi maravilhoso, porque vai linkar justamente com aquele filme que a gente estava comentando. Tu falou o dia que a Terra parou. Foi a primeira vez. Porque real, quando eles fizeram a propaganda do filme, que era um filme de invasão alienígena, as pessoas acharam realmente... Por quê? Porque não tinham conhecimento, não tinham um prévio conhecimento, não tinham... A primeira versão. Pois é, a primeira versão. O pessoal achou realmente que ia haver uma invasão alienígena, cara... E na primeira vez que os irmãos Lumière projetaram o filme, que o pessoal quis sair correndo porque pensou que ia ser atropelado pela multidão, sair da fábrica. Isso, exatamente. Que é a questão de ser imerso. Quando eu tenho imersão na arte, eu não acredito, ou na cultura geral, ou na cultura de mundo, ou conhecimento de mundo, ou conhecimento de vida, eu não acredito em tudo que me dão. Não é só isso. Não, você questiona. Nós temos aí também fases da própria imaginação e expressividade. Sim. Nós temos aí a literatura, que ela trouxe a imaginação, uma forma de suspensão de descrença com a imaginação. Nós temos o teatro, que ele trouxe isso para uma forma de linguagem corporal, física. Aproximando o público mas depois que surgiu o cinema, houve toda aquela obra fictícia com imagens que tornava mais próximo da realidade. Que acreditam muito mais. Então nós temos aí fases que chega ao cinema, que se torna o ápice. E, entretanto, depois nós vamos falar sobre games, que tem um pouco disso. Mas voltando depois, eu pego o teu gancho sobre eu posso fazer uma pergunta o dia que a Terra parou. Rapidinho, pergunta. Faça, meu filho. É assim, ó. Não ser difícil. Não, é assim. Eu tava fazendo uma pesquisa para o tema, né? Lembrei daqueles filmes dos anos 90, grandes filmes que tinha nos anos 90, que hoje não passam mais na TV.
as TV fechadas e tudo. Como De Volta para o Futuro? Não. Aquele que nunca repete, Lagoa Azul? O nome do filme é A Primeira Vista, com Val Kilmer e a Myrna Sorvino. O filme é baseado numa obra de Oliver Sacks, que ele escreveu um livro, O Antropólogo em Marte, que é baseado em relatos sobre pessoas que tiveram vivências de diferentes tipos com relação à imagem, perda de visão e tudo. O filme é baseado num cara que nunca enxergou. Virgil Adamson. Isso, ele nunca enxergou, e uma vez que ele nunca enxergou, ele não sabe como é o comportamento do mundo com base nas imagens. Okay. Então tem uma cena do filme que ele chega no Central Park, ou na Quinta Avenida, e ele vê um táxi, e aí o táxi é uma projeção, é um táxi pequenininho, identificando que ali é um ponto de táxi, e aí ele vê o táxi e ele não tem a ideia de proporção, de profundidade, e ele pega o táxi, e aí você que está assistindo acha que o táxi, ele está pegando um táxi de verdade, não é uma miniatura. Você acha que a suspensão de descrença ela é muito ligada à imaginação e à imagem? É porque imaginação é imagem em ação. Porque você pode ter fotonovela, podcast. Aqui é a construção psíquica da nossa mente. Nós estamos falando aqui, quem o próprio ato da pessoa imaginar como nós somos, isso, já é. Isso. Quem está nos ouvindo agora quer saber como o Hércules é, como o Max é, como o Jonathan é. O Emetério, todo lindo, maravilhoso, malhado. Calma Raymond. Enorme. Malhado. Então, essa imaginação não é ligada basicamente 100% à imagem. A suspensão de descrença é baseada em imagem. Eu volto a dizer que a suspensão de descrença ela é ligada muito ao que é construído, que não necessariamente seja a imagem. Por exemplo, quando eu começo uma peça e eu boto meus atores para andarem estranhamente, mas o áudio te remete a viajar, sem o áudio você não viaja. Entendi. Sem o áudio não tem um olhinho. Tu tá entendendo? Tanto que o teatro é considerado arte total porque ela envolve todas as outras. Porque ela envolve o desenho, a escultura, a pintura, o som, a música, enfim. Se você vê uma peça sem som, é completamente diferente de você ver uma peça com som. Você não viaja. Aí vem a história. Por exemplo, o que é o teatro pobre que a gente tava falando no início, que não é o teatro da Chantilly. O teatro pobre. Viagem do mesmo jeito. O teatro pobre não é aquele que não tem luz, que não tem som, que não tem figurino, que não tem cenário. Teatro de rua. Não é. O teatro pobre é aquele que tem som, tem figurino, tem cenário, mas se eu tirar tudo, a peça ainda funciona. Por exemplo, a maioria das nossas peças do Grupo Arte V, sem som e sem luz, não funciona. Ou seja, nossas peças não são teatro pobre. E não significa dizer que nossa verba é milionária. Não. E não significa dizer que nós estamos inundados em dinheiro e a gente não usa porque é humilde. Não. Tá entendendo? Ou seja, se eu tirar o som e a luz das peças do Grupo Arte V, elas muitas vezes não funcionam. Então eu não fico porque é isso que faz você ser suspenso. Então eu não posso... que não é só a imagem. Exatamente. Que não é só a imagem. Eu posso ficar suspenso em ver os atores ali paradões e ter uma música, um plano de fundo, uma movimentação de cenário. Tudo, o conjunto me ajuda a suspender. Agora, por exemplo, a menos que eu diga, não, propositadamente minha peça não vai ter trilha, não vai ter luz, e eu quero que a galera viaje nisso. Certo. Então é bem mais trabalhoso para eu organizar para mera imagem que fazer suspender. Tá entendendo? É interessante quando ele falou sobre o Virgil e sobre a imagem e a ação, vou voltar um pouquinho. Temos o filósofo Johann Herbert, que ele era um filósofo alemão, que desenvolveu o início da filosofia da mente. Inclusive, ele influenciou o Freud com os termos de consciente e inconsciente. Certo? Ele chamou que existe uma espécie de estado de tendência, que seria o inconsciente. E esse substrato inconsciente da nossa mente, ela cria um desenho psíquico. Desculpa, inconsciente não, consciente. Ela cria um desenho psíquico da realidade. Esse desenho psíquico da realidade, ele é construído desde o momento em que a gente nasce e passa a ver o mundo. Então a gente vê o mundo e vai construindo a interpretação desse mundo. E criando em nossa mente o desenho psíquico. E quem já nasce sem ver também constrói a imagem do mundo. Mas só que como já se acostumou a não ver, constrói a sua de uma outra forma. Sua leitura. Ou desenho totalmente diferente. Que é a história da educação especial. Que é da educação especial. Que incluir não é só jogar dentro da sala. Que inclusive a ferramenta para construir esse desenho psíquico de leitura do mundo é a educação. Então a partir do momento em que a gente vai e tem
essas instruções, né? Essas informações sendo passadas. Então, essas imersões, Porque, por essas exemplo, possibilidades de experiências. Eu posso ser deficiente visual, mas ser extremamente estimulado. Pronto. Eu posso ser deficiente auditivo e ser extremamente estimulado. Eu posso ser autista, eu posso ser down e ser extremamente estimulado. E graças a isso eu compenso o que para o mundo real seria uma falha. Não, mas para Vigote, seria um defeito. Paulo Freire. Você quer um exemplo disso, Ameta? Não sei se você conhece. Uma amiga minha, que o nome dela é Nádia Fabrício, ela tem uma peça de teatro voltada, acho que é em parceria com o Instituto dos Cegos. É uma peça, não sei se ainda está em cartaz, mas ela é voltada para quem tem deficiência visual e é levado ao teatro para viver experiências sensoriais, sonoras e ambientação. A peça, na verdade, não chega, eu acho que não chega a ser uma peça. É uma performance. É uma performance de interação com pessoas que têm deficiência visual para que elas comecem a entender o mundo a partir de cheiro, de tato, e assim, sensorial, sonoro. Eu quero saborear a arte de outra forma. Isso, de outra forma. A pessoa caminha em cima de algumas falhas, toca em algumas coisas, existem uns cheiros. Então ela tem um trabalho em parceria com o Instituto dos Cegos para inclusão de pessoas, tanto jovens como adultos, na arte, entendeu? Então, depois eu vou até ver alguma coisa sobre ela para colocar como referência no final do... Nasce nesse propósito o cinema que hoje a cada esse trem, a realidade aumentada, isso aí vai ser no próximo e tal. Né? Nasce nesse propósito de você abrir espaço para pessoas na realidade não estarem só visualmente ou audialmente dentro do filme. Ou seja, uma pessoa ser ativa, um espectador ativo. Mais ativo, né? Para quem é deficiente auditivo, eu acho que o cinema ele passa a ser um pouco mais inclusivo nessas salas, porque além de ter a legenda, você tem a interação de ambiente, de som, de velocidade. Existe a audiodescrição. Eu amo. E tem a audiodescrição para quem é. A audiodescrição vai dizendo clima tenso, lá, lelê. Ou seja, vai aparecendo lá descrito para o cara entender como é que tá rolando no cinema. Beleza, vamos falar de cinema ainda, vamos só voltar um pouquinho, vou fechar um pouco de filosofia da mente. Essa questão é interessante porque a partir do momento em que o ser humano ele faz essa leitura do mundo, essa realidade, por meio desse desenho psíquico e sensorial, ele já vai ter referências então para que o próprio criador, diretor de teatro, diretor de cinema, ele jogue para ele uma obra que vai ter essas referências que ele já tem do seu desenho próprio, e então ele já começa com a verossimilhança, trabalha a verossimilhança e entra na obra. Então ele recebe esse caso para entrar na suspensão de descrença. Depois disso nós vamos ter o seguinte, voltando, existem gradação da suspensão de descrença do cinema. Pegue o exemplo então do filme Forrest Gump com o filme Star Wars, com o filme Matrix, com o filme... Então você vai ver, suspensão de descrença no Forrest Gump é necessário que seja alta? Não, porque são fatos bem próximos, tão próximos que você pode manipular de fatos históricos, onde você só vai ver as dificuldades para você acreditar, que é as corridas infinitas dele e aquela capacidade de estar no momento certo na hora certa. Os fatos históricos, as probabilidades. Enquanto que Matrix, Senhor dos Anéis, Star Wars, você vai ter que usar uma espécie de credulidade maior, entrar numa viagem que é bem maior. Para que você lembra do que é aquela casa no lago. Que numa carta você... Viagem no tempo, você amor, passado, você Deus, aí, cara, você quebra a história de você estar esperando uma carta e de repente você está na mesma época da carta. E de repente 30, que a menina derrama um pozinho aqui e já volta. Cresce gente pegar, belíssimo. Nessa brincadeira da suspensão de descrença do cinema, levanto também a questão do found footage. Se fazia filme terror bom. Vamos falar de filme terror. Found footage é uma espécie de cinema que foi criado a partir de 1980 por um italiano chamado Ruggero Deodato, em que ele fez um filme chamado Cannibal Holocaust, Holocausto Canibal, onde ele trabalhou uma proposta de docudrama. Seria o documentário que mentia. Pensávamos que era real, era a vida real, mas na verdade era uma obra ficcional. E isso explodiu, o found footage, em 1999, 20 anos agora, com a obra A Bruxa de Blair,
que foi feita por Eduardo Sanches e Daniel Myrick, que gravaram em 1998 um filme com apenas $60 mil. E por causa de um trabalho de marketing e por causa de um trabalho de quebra na suspensão de descrença, uma proposta nova, eles arrecadaram apenas $250 milhões com uma obra feita com o valor de um carro. Eu não vou falar porque eu odeio Bruxa de Blair, pra mim. Também não gostou. Todos. Cara, existia filme de terror até Bruxa de Blair. Exatamente. Não existe mais filme de terror, existe filme de suspense. Poxa, como é que o cara vem pra destruir toda a minha infância, destruir tudo que eu pensei. Mas você pode pegar o DVD e assistir os antigos. Eu faço isso. Cara, nem o It. Cara, o novo It. Cara, só escuridão. Eu gostava de filme de terror. Eu achei o It gostava de terror e tal. Muito mais. O cara vem, bota uma câmera correndo no negócio no escuro e dizendo que é filme de terror. Tipo, pô, que diabo de filme de terror é esse? Eu não vejo nada. Aí de repente vem vários outros filmes que pegaram a escuridão. O escuridão, se é pra botar uma tela escura, porra, eu desligo a porra da tela, eu quebro ela. Porra, eu vejo escuro. Fica só no som. Fico só no som. Você pra que vai tela escura? Gasta $1 milhão pra fazer uma tela escura? Vai se ferrar. Vai se ferrar. Ó, então o Gilberto pra mim é uma merda. Vai ser uma merda e pior. Cara, é horrível. Eles estão nadando em dinheiro com essa merda. Esse filme ruim. É um filme terrível. Eu vou te chamar. Porque virou conceito. Mas foi uma quebra de terror. Porque é uma buçada. Sempre quando eu quebro um paradigma, eu crio outro. Pois é, eu paradigma odiei. Eu detesto aquilo, cara. Não tem como. Aí o cara faz um negócio daquele. Aí acabou. E o pior de tudo é que as pessoas criticam. Mas deram milhões pra aquela Bruxa de Blair. Mas hoje tem 1 milhão e 250 milhões criticando a saga do Game of Thrones, porque não apareceu. Tipo, mas foi pra Bruxa de Blair, né? Bando lindo, maravilhoso. Eu fico mais puto ainda por causa disso. A proposta era outra. Não, a proposta é caralho. Meu filho, cara fez a mesma coisa. Traga água com açúcar, gente. Meu filho, não. Tá bom, pronto. Não vou falar mais. Não há crime sem lei que a preceda. Bruxa de Blair. De novo você tá falando da situação real do país? Bruxa de Blair veio para criar um novo parâmetro. Mike! 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 Onde é que você tá? Eu tô dentro da casa. Mike, não entrei não, por favor. Mike? Mike! 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 Mike, por favor. Mike, onde você está? Eu tô bem aqui. Onde ele está? Você vai lá em cima? Eu escutei você! Josh! Bloco 4, vamos para novas formas de entretenimento ficcional. Vai, Marcos, é contigo. Dá teu show. Pois é, nós temos aí realidade aumentada, né? Isso. No caso aí, Pokémon GO, né? Veio, foi uma febre, você caçava Pokémon, o bichinho aparecia. Tu jogou? Não, quer falar de Pokémon, pô. Não, eu tô dando exemplo. Mas, let it go! Tem também, né? O VR, outra coisa, jogos com VR, onde você participa ativamente no jogo, né? Uhum. Os jogos, aliás, nada fatura mais dinheiro do que isso, do que os jogos. É impressionante a inteligência artificial dos NPCs. Que você falou aí do The como é que é o nome da pensadora? Da Janet Murray e a questão da inteligência artificial nos jogos. Professor da Escola de Literatura, Mídia e Comunicação da Geórgia. Exato. Do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Ela se formou em Harvard, mas tipo assim, ela é uma monstra. Pronto, se ela fosse Jedi, ela seria o equivalente ao Yoda, sabe? Assim, ela é a referência.
A mulher é uma Hokage do mundo da tecnologia. Ai, Naruto. Fodona, assim. Então, é impressionante. Quando nós jogamos jogos agora, né, atuais... Ela é a primeira Hokage. Exemplo, você joga... Você vai matar um chefão e quando você falha e você vai tentar o mesmo com as golpe, mesmas táticas, esquece, né? Eles já reagem a isso. Eles já sabem como será. Isso, então isso faz com que você seja mais desafiador para você e você fique mais mergulhado, inserido naquele universo. Isso. Também acontece de a proposta do jogo ter falhas naquela física. Isso. E isso que atrapalha. Então, muita gente não gosta de jogos onde Marcos, eu tenho uma pergunta pra ti. Mas aí depende da qualidade. Não é Ubisoft, que é Ubisoft. Se fosse escuro, tu conseguiria jogar? Tu tá falando mais da Tu tá falando do 2, aí falando de jogo. Tu tá falando do 2. Tudo, velho. Ô, Marcos, Porque não. era foda, era escuro. Sobre transformações na prática. A diferença entre, vou te citar, Deus da Guerra 3 e Deus da Guerra 4. Certo? Deus da Guerra 3, ele é um tipo de jogo chamado linear, onde uma história ela já está fechada, você já tem uma espécie de padrão de comportamento dos personagens do jogo, você consegue vencê-los a partir do momento que você descobre qual é o padrão de comportamento deles. Isso. O 4, ele já tem uma outra plataforma que é de mundo aberto, é de semi-mundo aberto, na verdade. Não é missões não é ainda completamente mundo aberto. Mais exemplo, né? Eu posso falar de um jogo de mundo aberto que está sendo muito jogado, está fazendo muito sucesso, que é o Red Dead Redemption. Lá é impressionante porque até a forma como você trata o seu cavalo, já que é ambientado no faroeste, o seu cavalo vai responder favoravelmente ou não. Exato. Se você o maltrata, ele te desobedece. Entendeu? Se você o trata bem, você chama, ele vem mais rápido. Mas aí tu tá falando desse algoritmo de inteligência artificial, onde ele aprende e muda durante o jogo. Isso. No The Witcher, há uma relação do jogador se socializa com o personagem. Exato. No The Witcher, sempre como o Google que vai pegando o que tu vai pesquisando e já vai te dando uma E é impressionante assim, porque assim, no caso do The Witcher, né? O final do jogo, pra mim, vai ser diferente pra ti, porque, é claro, nós somos diferentes e vamos tu maltrata o cavalo e eu não. E vamos agir diferente, entendeu? No jogo. Isso vai fazer que o final seja diferente pra nós. Não, esse jogo é maravilhoso, tem uma crítica muito boa, porque, assim, se você começar, tipo, como você botou assim no chão, né? Vou tratar bem o cavalo, tal. Mas quando você chega no salão, se você chuta a porta, há uma receptividade. Se você entra, aquilo ali, aí já outra receptividade. Vai mudando os logaritmos do pensamento da máquina, né? Algoritmos. Isso, Tem até a questão também de um novo jogo, que é o novo Homem-Aranha, né? Que saiu agora em 2019, onde você vai, a partir das ações que você, como Homem-Aranha, toma, você escuta o Jonah Jameson como podcaster falando e criticando você pra mídia. Então a sua popularidade cai se você comete erros. Se você salva pessoas, se você cuida de gente, sua popularidade aumenta e ele diminui as críticas, né? E aí quando tem esse aumento de popularidade, você consegue fazer algumas missões mais fáceis. Isso, exatamente. Facilita algumas missões. Senão até o próprio povo do videogame conspira contra ti. Se não, exatamente. Que a polícia vai atrás de ti. Vai atrás, exatamente. Você é denunciado, algo assim. Cara, é assim, quando você joga contra diversos inimigos atualmente, os inimigos, eles fazem tipo uma armadilha pra ti. Então você não sabe, ele não vem só pra cima de ti. Então tá num ponto em que eles fazem armadilhas, entendeu? Pra te cercar, pra tentar te matar de forma mais rápida. E assim, vai sair o novo Homem de Ferro aí, aonde você, no caso do jogo, né? Aonde você vai usar o VR. Eu tô muito curioso pra saber. Muito hypado. Muito hypado pra saber como é que vai ser esse jogo. Eu não sei nem o que é VR. VR é aquele óculos de inteligência artificial. Ah, tá. No caso do óculos do PlayStation, chama-se VR. Certo? E aí também a gente já tá falando da realidade aumentada mesmo. Exatamente. E aí também vai sair também um jogo próximo ano, né? Aí não tem datas pra falar a verdade. Desse jeito aí, mas é o Cyberpunk, que 2077. vai sair 2077. E lá
promete ainda mais novidade nesse âmbito aí. De inteligência artificial. Você tá sendo muito falado. O algoritmo que aprende. Pois é. Muito falado. Cyberpunk. Cyberpunk tá sendo muito comentado, porque, tipo assim, colocaram o supra-sumo da galera que tava na vibe disso aí. Mas, foi agora na E3, né? Que foi até o Keanu Reeves que apresentou o jogo. Ele vai ser o personagem, agora eu tô fazendo isso. Chamando atores, né? Pra interpretar os personagens nos jogos. Mas vamos agora aqui, Marcos, sobre nós estamos falando sobre suspensão de descrença, mas concentramos agora sobre tecnologia de imersão, realidade aumentada e algoritmos de inteligência artificial. Mas eu te pergunto, uma narrativa interessante, ela não enriquece aí essa obra? Ela não ajuda a imersão, a suspensão de descrença? Olha, com certeza, é determinante também. Você está imerso num universo onde está acontecendo coisas e tem histórias para você embarcar, é lógico que você fica mais, na verdade... Mais entregue. Você segue. É uma história bem contada. Nada substitui uma história bem contada. É como aquela fala que eu tive no início, que eu disse que a função do ator é mentir bem. Se a gente não mente bem, ninguém embarca na lombra. Pode ser a melhor história do jogo do ano, né? Que o Deus da Guerra, né? Sim. O 4 ganhou o jogo do ano justamente por causa da história. Além da primazia dos gráficos, né? Mas a história dele é muito boa. Ele é muito bom. Não há como negar. Aquele Kratos, né? Ou seja, não é só a imersão pela imagem. Não, tem que ter um contexto. Tem que ter uma mas a ideia... Agora já o Cyberpunk, eu acho que a ideia lá é a diluição dele imagético. Porque o cara te dá um mundo pra tu percorrer. Exatamente. Mas tu que vai fazer tua história. Exatamente. Isso é que é o mais gostoso. Porque aí é a imersão do próprio ser humano dentro do contexto que ele está criando. Eu acho que o futuro não está muito distante tem um anime chamado Sword Art Online, não sei se vocês conhecem, onde jogadores eles ficam imersos dentro do jogo, né? O jogador número 1 do Steven Spielberg. É isso aí que eu ia falar. Pois você coloca aqui. Vamos chegar na realidade de jogador número 1, Max? Eu acredito que sim, porque nós estamos, né? Porque o transhumanismo é muito ele tá galgando assim, sabe, a passos largos, assim. A tecnologia faz parte da nossa vida, é irreversível, entendeu? Fantástico. E assim, aí você se pluga no jogo, né? E a sua consciência, ela passa a fazer parte daquele universo. E só para enriquecer, o termo realidade aumentada é uma experiência interativa de um mundo real, onde objetos que residem no mundo real são acentuados por informação perceptiva, criada por computadores, incluindo visual, auditiva, áptica, somatosensorial e olfativa. Muito bem. Talvez daqui a um tempo nós não vamos precisar mesmo de notebooks físicos. E assim, quem vê esses jogos de realidade aumentada hoje... No caso, a Google já tentou óculos, né? Mas a China já desenvolveu as casas do futuro, que tem algumas partes que são assim, né? Com hologramas. Inclusive com uma inteligência artificial, lembrando o filme Blade Runner 2049, onde você vai e fala com uma inteligência artificial da casa. E você pode... que hoje o mordomo já tem, né? Você diz e a casa vai atender. E vai atender. E você pode acompanhar o que acontece na casa pelo celular, por câmeras, etc. É uma teoria que diz que nós estamos vivendo realmente no Big Brother. No Big Brother. Nós também temos... isso que você comentou antes do Google, que você, por exemplo, ontem, suspensão de descrença, eu fiz uma pesquisa rápida. E aí fui fazer outra coisa, e aí eu voltei, eu ia pesquisar sobre uma outra coisa, sobre sustentabilidade, para um tema que um colega estava falando. Eu botei SU e ele já automaticamente colocou suspensão de descrença, completou a pesquisa, já me apresentou vários links e foi... Não, cara, é outra coisa, sustentabilidade, eu tive que redigitar. Foi por causa ou a pesquisa que você tinha feito antes, ou o WhatsApp. Isso. Tem um sistemazinho que é assessor de pesquisa, ele fica ouvindo e vai te mostrando... se você pensar em falar, eu tô pensando em comprar um carro... O assistente Google é assim. O Big Brother realmente... Os sites de pesquisa, eles vão entendendo mais ou menos qual é a tua ideia e vão puxando. Se você faz uma compra, ele já te relaciona... as propagandas... As próximas. Se você faz uma pesquisa, ele já te relaciona a uma série de coisas. Para fechar aqui, nós temos também a questão do Disney, dos parques temáticos da Disney, que tem uma empresa específica dentro da própria companhia Disney, que é a Disney Research,
que faz as pesquisas de realidade virtual e tecnologia de entretenimento e que estão nos seus vários parques na China, vários Estados Unidos, na Europa, e que trabalham com isso. Você entra num determinado brinquedo e você vai ter a experiência, cheiro, vai ter hologramas, você vai ter o tremido, o som, então tudo aquilo que possibilita uma imersão quase que completa dentro de um ambiente, de um universo. Agora sim, né? Os hologramas 3D vem com cheiro também, né? Eu vi um vídeo de uma baleia emergindo no meio de um aquele serena água, né? Aquele cheiro de maresia, né? Exato. Quem tava lá, com certeza deve ter sentido o cheiro, né? Aí ela foi emergindo assim, no meio do nada aqui, e muita água e tal. Os shows feitos agora do Queen, o Freddie Mercury, do David Bowie. Tem o holograma são sensoriais feitos por hologramas, né, cara? De 20. Vamos entrar aqui então e ver no que dá, cara. Rick and Morty em realidade virtual. Já imaginaram isso? Infelizmente o jogo não está em português, mas vamos que... Oh! A gente está aqui na sala do Jerry, caras! Sensacional! Que maneiro, velhos! Olha isso! Vamos então para as considerações finais. Vamos começar aí. Hércules Lourenço, considerações finais. Foi muito bom estar com vocês, explicar com vocês. Implicar com vocês. Sempre é maravilhoso conversar com você. Fala de tudo, só fala de filme de terror. Eu queria que vocês aí não criticassem, matassem, falassem bem, né? E falassem mal, mas mal do Jonathan, como sempre. E aí estamos aí para vivenciar esse novo mundo, onde hoje eu vejo funcionários públicos serem trocados por câmeras, né? Que são simplesmente colocadas no carro e levadas. Mas suspensão de descrença? A suspensão tá justamente onde eu não acreditava nisso. E já tá acontecendo comigo. Vai, Max! Considerações. Eu só quero agradecer a vocês aí que contribuam com a gente, nosso padrinho. Né? Sempre lembrando aqui que procuramos fazer sempre o melhor. Por favor, entre em contato com a gente. Nossos endereços eletrônicos aí. Falem bem, falem mal, mas falem com a gente. Que aumenta o Ibope, né? E agradecer aqui ao convidado que arrebentou. Foi o cara. Foi o Hokage de hoje. Metério segundo. Considerações finais, depois você pode fazer sua indicação de algum livro, obra e faz sua jabá também. Show. Eu gostei muito, agradeço demais a vocês. Eu acho que são iniciativas como essa que engrandecem esse mundo virtual. A gente sabe que, até na própria pesquisa, a maioria daquilo que a gente busca é errado, é incompleto. E quando a gente dá a nossa contribuição, por mais que seja passional, né, por mais que seja parcial, por mais que seja tendenciosa em cima das crenças de cada um, é alguma coisinha que a gente deixa para os outros, é alguma mensagem que a gente deixa para alguém, é alguma coisa que a gente deixa para questionar mesmo. A gente não é obrigado a agradar todo mundo como ninguém é. A gente não pode se cobrar tanto também, mas a gente deve se cobrar quando a gente assume essa postura de estar criando opinião, de estar dando opinião, de estar à frente de algum processo, principalmente porque a gente acaba, direto ou indiretamente, contribuindo ou não contribuindo com algum pensamento de alguém que está por aí, né? Então, é importante esse feedback, é importante que vocês que estão do outro lado possam mandar mensagens, possam contribuir, possam mandar áudios, ou mesmo textos, que interajam com o canal, interajam com o podcast, porque é em cima disso que se constrói. O conhecimento ele só é válido, o conhecimento só acontece quando a gente se permite quebrar o que a gente já sabe e permitir que no meio desses espaços de quebra a gente possa agregar algo novo. Porque se a gente não quebra o que a gente já sabe, se a gente já é copo cheio, a gente não tem mais nada a crescer. Então já deu o que tinha que dar, já está na hora de ir embora. É isso. Tá bom. Você quer fazer alguma indicação de obra, de livro? Indique aí sua peça hoje. A peça é difícil que ela vai ter passado. Mas, para quem quiser contato, nós somos do Grupo Arte de Ver. Para quem quiser contato, meu nome é Metério II, Metério com H, segundo por extenso, é uma dinastia que meu pai criou lá em casa. Vai ter aí no post. Procura no Face, procura no YouTube. Vai ter no post aí também o contato dele. E para quem quiser, a gente está aí com cursos, oficinas, formação e uma indicação boa. Antony Artaud, Teatro e seu Duplo,
A gente também tem Jerzy Grotowski, teatro pobre, né? A gente também tem o próprio Stanislavski, pai do teatro moderno, primeiro divisor de águas desse mundo da interpretação, desse mundo do mentir bem. Antes, mentia-se do jeito que queria. Agora, mentir bem já é tentando convencer a plateia. Não é só dizendo o texto da boca para fora. Obrigado. Obrigado, show. Ferreirinha, cachaceiro. Show. Cara, eu queria agradecer tudo e, assim, dizer que não existe arte, principalmente cinema, que é o que eu gosto mais, sem suspensão de descrença, né? Eu acho que, diferente do Hércules, eu fui imerso na suspensão de descrença no Parque dos Dinossauros. Aquilo ali era uma realidade totalmente ficcional, alternativa e fantasiosa e intrigante, instigante, e eu, até muito pouco tempo, não sabia o termo, o que era essa sensação, e aí depois fui entender o que era. E sem suspensão de descrença não existe novela, não existe teatro, não existe cinema, não existe séries. Eu acho que é um elemento fundamental, sendo bem feito, eu acho que incrementa a arte e vamos fazer com que nossos autores, nossos escritores consigam fazer melhor para poder que a gente consiga ser mais capturado pela arte, né? E não ter esse clique de, poxa, eu saí do fantasioso e agora vou acompanhar por acompanhar. Que todos nós somos artistas. Muito bem. Esse foi o AgoraCast. Obrigado pela sua audiência, obrigado Emetério pela presença e pela participação de todos aqui. Até a próxima, até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Valeu! Just my imagination.